E aí, meu irmão, beleza? Quanto tempo não nos vemos aqui no simulador, hein? Na verdade não, né? Recentemente eu postei vídeo no simulador. Mas enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Santiago e esse canal aqui é basicamente pra gente falar sobre as nossas loucuras automobilísticas. Basicamente hoje a gente vai falar um pouquinho de drift, ensinar um pouquinho pra vocês um pouquinho da minha experiência, o que eu aprendi aqui no simulador, dar uma ajuda pra galera que tá começando também, porque eu sei que tem gente que tá sempre começando, e muitas dúvidas que eu tive no começo, talvez se eu tivesse visto o vídeo que eu vou fazer agora, teriam me ajudado bastante a entender melhor como é que funciona a dinâmica do drift. Se você não é inscrito no canal ainda, não se esquece de se inscrever, compartilhar, e se você puder dar o like, vai ajudar demais. Ah, não se esquece de ativar o sininho para receber a notificação para os próximos vídeos, tá certo? Vamos hoje, galera, aprender basicamente as dinâmicas mais simples que você pode aprender para fazer drift. Eu sei que tem outros vídeos explicativos e tudo mais, mas vamos no mais básico do básico para você entender como é que o drift funciona. O drift, ele funciona de qualquer jeito para o simulador ou para a vida real, tá certo? As dicas que eu vou dar aqui, elas são para o simulador e são para a vida real, também vão funcionar igual. Aqui eu tô no simulador, para quem não sabe, o Assetto Corsa, que é o jogo que é mais usado para simulador de drift. E vamos lá, vamos começar a iniciar aqui a brincadeira. Engatei uma primeirinha aqui, suave. A primeira coisa, galera, que a gente tem que aprender quando a gente está fazendo drift é lançar o carro, tá? Lançar o carro é o primeiro fator para poder aprender a jogar o carro de lado e com o tempo a gente vai aprendendo a controlar. Mas o mais importante agora, no início, é você aprender a lançar o carro. Tem algumas formas de você aprender a fazer isso. Eu vou fazer a primeira e a mais básica de todas. Vamos lá. Por exemplo, eu tô vindo aqui em uma primeira marcha, bem tranquilo, bem devagarinho, e eu botar o pé no acelerador com o volante desterçado rápido, ó. O carro vai lançar a traseira, correto? Essa é a forma teoricamente mais simples e mais tranquila de você começar a entender. Só tem um grande problema nessa situação aqui. Você só vai conseguir fazer isso quando o carro estiver muito devagarinho, que é só dar o pé no acelerador. Normalmente em velocidades altas você não vai conseguir fazer isso. Então, ó, olha que eu tô devagar, vou subir o giro e o carro vai lançar, tá certo? Vamos tentar controlar agora o lançamento dele, vamos lá. Vamos lá, galera, voltando que eu me enrolei aqui com o cabo do headset, mas vamos continuar aqui. Então, a primeira forma de lançar é só o acelerador. Vem devagarinho. E vem controlando o acelerador e o volante junto, tá certo? Percebe, ó, que eu tô ajudando um pouco o volante, porque no meu caso aqui eu uso um G29 que não é tão forte assim, e eu deixo o force feedback, não deixo ele tão alto. Esse carro aqui, galera, ele é forte já, tá? Esse carro tem na faixa dos 300 cavalos. Então, assim, ele vai espalhar bastante até de primeira, porque ele é um carro bem forte. Eu tô fazendo um zerinho pequeno, então dá pra fazer de primeira. Então vamos de novo, ó. Você vê que o carro tá estacionando, ó. Certo? Então vamos de novo, último toque pra vocês lembrarem. Joguei o carro de lado, ele estacionou, destercei o volante pro outro lado e vou ajustando com o pé. Aqui eu tô mais ou menos com metade do pé, às vezes vai um pouquinho mais que a metade, mas eu nunca afundo o pé totalmente no acelerador. Tem que aprender esse detalhe de controle de acelerador, ó. Tô mais ou menos meio pé do carro só, não muito mais do que isso. É o suficiente para manter o carro saindo de lado. Se eu apertar muito, ó, o carro vai e roda, tá certo? Então, assim, o controle... Essa primeira jogadinha de lado é interessante pela seguinte maneira: você aprender a controlar o pé. Principalmente quando você tá de primeira, que é uma forma mais fácil, que o carro tá numa marcha que tem força muito rápido. Então, se qualquer botadinha de pé a mais, o carro já vai rodar. Então, é bem legal. Então, vamos a última vez para vocês fixarem bem legal isso aí. Vamos lá, ó. Deixei o carro desterçado, tá? Ele já tá virado, o volante. Vou acelerar tudo. E lançou a traseira, destercei o volante pro outro lado. E aqui eu vou controlando a intensidade do pé, ó. Pra ele fazer o zerinho. Tá certo? Não tem muito mistério, é até bem simples de fazer. Para fazer um zerinho mais fechadinho, você vai precisar dar menos pé no acelerador. E para um zerinho mais aberto, o pé tem que ser mais forte, ó. Vou afundar, ó. Ó como é que o carro começa a abrir, ó. Tá vendo? Ó como é que o carro abre bem. Agora se eu reduzir um pouco o pé, ó, o zerinho já vai se fechando, ó.
Deu pra entender a diferença, galera? Então, assim, isso é até um princípio importante você aprender quando você tá iniciando no drift. Quando você dá muito pé, o carro tende a espalhar muito. Quando você controla um pouco mais o pé, você consegue manter o carro um pouco mais controlado e reduzir que ele espalhe tanto assim na pista, beleza? Essa é a primeira forma mais simples aí de você lançar o carro, só com o acelerador, bem devagarinho o acelerador. É interessante para vocês aprenderem a controlar o pedal do acelerador, na minha opinião. É interessante que vocês aprendam isso no início. A segunda forma de lançar o carro, que é basicamente o clutch kick, né? O chute na embreagem. No inglês, claro, e clutch kick quer dizer chutar a embreagem. Basicamente, chutar a embreagem é a mesma ideia de você, ó, tô com o volante virado, ao invés de eu botar o pé forte no acelerador, olha o que eu vou fazer, ó. Eu só chutei a embreagem. O que acontece na prática quando você chuta a embreagem do carro? Ai, calma aí. Quando você tá com o pé no acelerador, o motor tá fazendo uma força no câmbio que tá fazendo uma força no eixo do carro, certo? Quando você chuta a embreagem, ele desengata. Então o motor vai girar muito mais alto porque ele para de fazer tanta força, certo? Teoricamente ele gira mais solto, ó. Tô com o pé leve e vou chutar. Tava devagar demais. Vamos um pouquinho mais rápido, senão ele vai sair, ó. Entende? O clutch kick você não precisa fazer de muita coisa, só você, ó, tô aqui e chutei. O carro já vai lançar a traseira. Para você controlar o carro é a mesma coisa do que eu falei antes. Ó, vou jogar, o carro lançou a traseira, destercei, e aqui eu vou continuar controlando o pé no acelerador. Qual é a vantagem do clutch kick, galera? A gente usa normalmente muito o clutch kick quando o carro perde um pouco de força nas curvas. E eu precisei, às vezes, de um pouco mais de potência para o carro dar aquela empurrada. Eu vou chutar a embreagem para quê? Para o carro dar aquele tranco, entendeu? Ajuda bastante quando você falta um pouco de força no carro você fazer o clutch kick. Então já falamos só acelerador, lançando o carro, tá? Devagarinho. Aprendemos a fazer o clutch kick. E a próxima vai ser o Furikai. O que é o Furikai? O Furikai é basicamente você vai usar o próprio do peso do carro para poder lançar o carro. Como é que funciona isso? Vamos lá. Vamos fazer o Furikai ali, ó, saindo, para vocês entenderem. Puxei o carro para dentro. O ruim do Furikai, galera, é que quando acontece isso, o que aconteceu ali? O carro não gripou. O pneu dianteiro ele não gripou. Para o Furikai acontecer, o pneu dianteiro tem que gripar um pouquinho mais, porque você vai apontar para um lado e lançar o carro com o próprio peso dele. Vamos lá, vou puxar o carro para dentro, ó. Foi para dentro, para fora, dei o pé. Ele foi e lançou a traseira. Deu para entender a ideia do Furikai, galera? Eu puxei o volante para fora da curva, certo? Eu joguei, a curva era para direita, eu puxei o volante para esquerda, joguei o carro para direita de novo, aí dei o pé. O que isso faz? Esse desequilíbrio do balanço do carro ajuda o carro a ser lançado na curva, para começar a deslizar a traseira. E percebe que eu não fiz nada, não usei embreagem, não usei nada, usei só o balanço do carro. O Furikai foi a que eu tive mais dificuldade de aprender, para ser sincero. Foi um dos jeitos mais difíceis, assim. Eu demorei para entender como é que funcionava, para pegar o jeito do carro, porque você tem que aprender o balanço. E com esse carro aqui ainda, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, porque ele tem uma turbina que entra até um pouco alta, entra de 4.000, então quando ela entra muito forte, às vezes eu perco um pouco o controle. Mas a ideia é basicamente essa, você tirar um pouco do equilíbrio jogando pro lado contrário da curva que você vai entrar, depois você entra pra curva e dá o pé no carro. Esse desequilíbrio vai fazer com que o carro lance a traseira de uma forma um pouco mais fácil. E a última maneira, que é a forma mais simples, é usando o freio de mão. Não tem pra onde correr. O freio de mão é a maneira mais simples e se você quiser competir e aprender, você tem que aprender a usar o freio de mão. Basicamente, quando você usa o freio de mão, você tem que entender que você precisa usar a embreagem junto, tá certo? Senão você vai morrer o carro vai acabar morrendo. Então, basicamente, para você usar o freio de mão, você vai fazer o seguinte: vou iniciar o lançamento do carro, vou pôr o pé na embreagem, certo? Vem numa certa velocidade, coloco o pé na embreagem, puxo o freio de mão com o volante virado para onde eu quero virar. Quando o carro lançar a traseira, você já faz o que precisa ser feito para fazer o drift. Tirei o pé da embreagem, depois que o carro já saiu de traseira, a traseira do carro já foi lançada, tirei o pé, desterço o volante e dá o pé necessário para continuar fazendo a curva. Então vamos lá entender como é que funciona isso aqui, ó. Vamos de primeira por enquanto. Tô aqui de primeira.
Esse carro aqui, quando entra a turbina de primeira, ele vai sair de qualquer jeito, ó. Vamos engatar uma segunda, então, que ele não sai tão fácil. Vamos lá, ó. Vamos ali na pista pra vocês entenderem como é que vai funcionar. Ó. Puxei, vi que o carro lançou a traseira e continuei o drift. Tá certo? Deu pra entender a ideia? Vamos de novo. Vou fazer agora explicando o que eu tô fazendo aqui na prática. Vamos lá. Vamos de segunda. Dando a segundinha. Pé na embreagem, freio de mão, o carro lançou, destercei e acelerei. Deu pra entender a ideia, galera? Vamos mais uma vez pra vocês entenderem melhor. Vamos lá. Embreagem, freio de mão. Lancei, destercei e acelerei. Botei o pé forte demais, tá vendo? Ó? Com aquele detalhe que eu falei no início, quando o pé vai muito forte e a turbina do carro entra muito forte, você fatalmente vai rodar. Eu também tô aprendendo com esse carro, tá, galera? Eu comecei a treinar com esse carro tem pouco tempo, eu não treinei tanto com ele. Então eu tô aprendendo a fazer drift com ele ainda. Vamos lá, vamos fazer outra curva ali com essa segunda. Embreagem, freio de mão. O carro lançou, destercei e acelera. Acelera, 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 acelera. Ó a traseira saindo, a traseira saindo. Deu pra entender a ideia? Não foi muito difícil de fazer. É a forma mais fácil de fazer drift, galera. É com freio de mão. Mas como esses carros... Vamos lá, vamos dar uma brincada aqui. Ah, esse carro aqui é bem difícil ainda, galera. Quando deixa ele xoxar muito, eu ainda perco o drift. Ainda tem que entender melhor como funciona para manter o carro aceso mais fácil, mas já até peguei bastante coisa desse carro. Já tô mais safo, mas ainda tem que aprender bastante, ó. Esse, na minha opinião, eu diria que não é um carro muito fácil de se aprender, não. Eu escolheria os outros carros que sejam um pouco mais fáceis, se você estiver no simulador, ou um carro que às vezes é um pouquinho mais fraco do que esse, porque esse, quando a turbina entra, ela é bem forte, entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei pra vocês hoje. Não esqueça de treinar o zerinho, tá, galera? Treine o zerinho. O zerinho que vai fazer vocês pegarem a manha de desterçar o volante, de controle de acelerador, e treinem as formas diferentes de lançar o carro. Mas espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho vocês aí. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. E no próximo vídeo talvez a gente faça um vídeo falando sobre transição. Você mudar o carro, você está fazendo drift para um lado, por exemplo, lado direito, e você mudar o drift para o lado esquerdo. Como é que eu faço isso? Qual que eu tenho que fazer? A reação de volante, reação de freio de mão, talvez, reação de acelerador. Então eu vou explicar isso tudo no próximo vídeo. Mas treina bastante o lançamento, que é a parte mais importante. Quando o lançamento e o controle de volante e acelerador estiver bom, a gente evolui para a parte da transição do carro. Falou? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.